vídeo de hoje não tem nada a ver com o conteúdo principal do canal, tipo, nada a ver, mas é um tópico em específico que eu gosto bastante que eu queria falar sobre aqui e fazer uma análise sobre esse vídeo aqui em específico. Se você gostar do conteúdo, por favor, considere se inscrever porque isso ajuda demais o canal, dá um like, comentário, aquelas coisas básicas que todo mundo sempre fala. Dito isso, eu também quero dar um aviso. Esse vídeo aqui contém conteúdo perturbador e ele não é recomendado para menores de 18 anos. Se você é sensível demais, por favor, não assista. Five Nights at Freddy's é um jogo de terror lançado em 2014. A essa altura do campeonato é muito difícil que você nunca tenha ouvido falar dessa coisa, justamente porque fez muito sucesso. Então você deve conhecer seja através dos filmes lançados recentemente, ou através dos jogos, acompanhando os lançamentos periodicamente. Convenhamos, essa comunidade cresceu muito nos últimos 10 anos. Conforme as teorias sobre esse jogo foram surgindo, as coisas foram tomando um rumo um pouquinho estranho. Por mais que sempre tenha sido uma obra de terror, ele nunca deixou de dar espaço para uma bolha um pouco mais infantil dentro da própria comunidade. E é justamente nesse ponto em que a comunidade de Five Nights at Freddy's começa a se dividir. Então, de um lado a gente tem as pessoas que gostam dessa estética de terror e suspense que os primeiros jogos tinham, e do outro lado a gente tem... como que eu posso dizer? Esse público mais jovem geralmente é responsável pelos memes mais bobos, vez ou outra até uma teoria e os chips. Essa divisão na comunidade não é reflexo de hoje. Na verdade, se você procurar um pouco no YouTube, você já encontra vídeos mais voltados para essa estética de terror que esses jogos tinham, pelo menos no começo. E pra falar a verdade, eu consigo entender completamente esses fãs, até porque essa história já virou bagunça há muito tempo. Particularmente, eu parei de acompanhar depois do 6º jogo e quando a coisa parou de ser sobre um cara de roxo matando crianças e começou a falar de Remnants. O que é isso? Sério, parece que nessa altura do campeonato nem os youtubers especializados em Five Nights at Freddy's sabem qual é a história. Eu acho que nem o próprio criador sabe mais. Com base nessa vontade de trazer o terror que existia nos primórdios dessa comunidade, foram criadas as fitas VHS de FNAF. Isso virou praticamente um subgênero do horror dentro dessa comunidade. Essas fitas trazem as mais diversas histórias, e por ter sido criado por fãs, cada pessoa tem uma análise diferente desse universo e desses personagens em si. Cada fita pode trazer um pouquinho mais de como que é a visão daquele fã sobre a obra e também de como que é a visão desse fã a respeito da própria fita VHS, mas em 99% dos casos é mais voltado para um terror. Lembrando também que a maior parte da história de FNAF, ou pelo menos a parte mais importante, se passa ali entre os anos 80 e 90, então faz muito sentido essa estética de VHS que a gente vê nessas fitas. Muitas dessas fitas apelam diretamente para esse susto mais safado, sabe? Jumpscare, coisa pulando aqui, piscando ali e por aí vai. Um horror gráfico focado quase que inteiramente em chocar a pessoa que tá assistindo. E querendo ou não, a sequência original tinha muito disso. Se você considerar o FNAF 4, ele tem muitas diferenças estéticas pros outros jogos. E, quer dizer, o FNAF 4 é justamente essa coisa de animatronics maiores, mais assustadores e com mais dentes. E assim, essa coisa até funciona nas primeiras 10 vezes. Depois começa a cansar um pouquinho, sabe? E essa ideia de terror e suspense que existia em Five Nights at Freddy's começou a diminuir ainda mais conforme o tempo foi passando. E aí entra a criatividade da comunidade em analisar e ler esse mundo do Scott Cawthon de uma forma diferente, pensando em detalhes que o Scott Cawthon nunca mostrou. Uma fita que eu acho bem perturbadora, e é a primeira mais leve que eu vou mostrar pra vocês antes de passar pra próxima, que é bem pesada, trata justamente dessa criatividade dos fãs com relação a esse universo em si. Aqui a gente tem os animatronics do FNAF Sister Location, e vale lembrar que, pelo menos no pouco que eu sei da história, esses robôs são criados especificamente para poder capturar crianças. No caso dessa história em específico, William Afton quer fazer ali uma porrada de experimentos com elas, provavelmente para ficar imortal ou alguma coisa do tipo. Como se já não bastasse a bizarrice desse tópico de crianças sendo sequestradas por robôs criados especificamente para isso, a gente tem aqui um vídeo que mostra na prática como que isso funcionaria. Essa criança tá basicamente escondida em um daqueles escorregadores de brinquedo. Hello? Hello. Who are you? I'm not supposed to talk to strangers. Oh, but I'm not a stranger. I know you, and you know me. You're my friend. Foxy? See? I'm not a stranger. What are you doing here? I thought you were supposed to be out there, on the stage. Well, I had
sure you were okay. All alone in here. By yourself. Isn't that what friends are for? To keep you safe. Well, I'm okay. You can go now. Foxy. I have a special place. A place where only I take my very best of friends. A place where we can play together. How does that sound? I don't want to play. Foxy. I want to go home. Engaging retrieval protocol. O Funtime Fox se aproxima e o vídeo corta. E é justamente isso que eu quero dizer, entende? Esse vídeo dá desconforto. Imagina como uma criança reagiria vendo um monstro correndo em direção dela e sabendo que não tem pra onde fugir. E pra piorar tudo isso, no final desse vídeo a gente tem uma demonstração específica de como que esses animatronics, como que esses robôs são extremamente avançados pra época e até pros padrões de hoje em dia, eu diria. Depois de ter capturado a criança, o Funtime Fox faz um relatório, fala sobre testemunhas, pessoas neutralizadas e sobre como que William Afton, nosso assassino favorito, não vai ter que se preocupar com essas testemunhas. Por mais que essa fita VHS tenha se apoiado um pouco sim nesse horror de bicho pulando na tela, é inegável o desconforto que ela gera antes desse momento. E quando ele chega, o jumpscare é só a cereja do bolo. E depois de toda essa apresentação, vamos pra pior fita que eu já vi em toda a minha vida. E olha, mesmo levando em consideração que só é um vídeo de terror da internet, eu acredito que tem muitos filmes de terror que não conseguem transmitir esse tipo de sentimento que esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês transmite. Ouvindo essas palavras, você pode até pensar que é um vídeo um pouquinho mais gráfico, que tem desmembramento, os animatronics são cada vez maiores e mais assustadores, mas não. O criador apostou firmemente no design dos animatronics Withered do FNAF 2, consertados ainda, ou seja, nem são aqueles modelos totalmente destruídos. É pra mostrar como seria na época em que aquele restaurante estava funcionando. E essa informação também denuncia a época em que esse vídeo se passa. Acredito que tá ali por volta dos anos 80, eu realmente não lembro muito da história. A câmera se aproxima do salão principal, nada demais. Poucas luzes estão acesas e a atmosfera é basicamente de um estabelecimento que tá fechando. Já passou do horário de funcionamento, agora é hora de ir pra casa. O mais intrigante dessa primeira parte é justamente a familiaridade com o lugar. Todo mundo já viu alguma cena parecida com essa. Independente do estabelecimento, você provavelmente já ficou em algum lugar até tarde e viu esse tipo de coisa aqui. Uma ou duas luzes acesas e essa pegada de fim de expediente. É uma atmosfera que a primeiro momento já te embala. E tudo isso aqui tá sendo realizado para poder começar um novo dia amanhã. E é exatamente isso que deixa tudo que vem a seguir muito pior. Dá pra ouvir o choro de uma criança ao fundo e é tão característico que não parece vir de alguém mais velho do que 6 anos de idade. Conforme esse choro persiste, dá pra ouvir mais um ruído. Alguma coisa que inicialmente é até meio difícil de identificar o que é. A criança começa a chorar de forma mais intensa, clamando pela própria vida no próprio idioma. Como se ela estivesse tão em choque que nenhuma palavra conseguisse vir na cabeça dela e só os gritos fossem capazes de transmitir o que ela tá sentindo. No momento em que o grito fica mais alto, dá pra perceber que os robôs também despertam, como se eles sentissem que alguma coisa tá acontecendo, e ao mesmo tempo fossem completamente incapazes de fazer qualquer coisa pra parar aquilo. Até que, eventualmente, silêncio. Na calada da noite, no fim de um turno, em um lugar supostamente normal, o silêncio se torna a conclusão final de uma tortura que durou sabe-se lá quanto tempo.
A câmera se aproxima da sala de onde veio todo o grito. O chão tá sujo de sangue e conforme nós nos aproximamos da sala, dá pra identificar que aquela é a cozinha do restaurante. O suspense cresce e dá pra perceber duas coisas. A primeira é que aquele ruído que acompanhou a criança continua. E a segunda é um bip incessante. Dá para identificar uma fritadeira elétrica indicando que a máquina tinha excedido o excesso de peso e que devia ser desligada. A fritadeira continua ligada até o fim do clipe. Esses poucos minutos, mesmo sem mostrar uma única pessoa, sem robôs extremamente assustadores, consegue ser pior do que muita coisa que a gente vê por aí. Pelo simples fato de utilizar poucos elementos sobrenaturais e mais elementos reais, palpáveis, coisa do cotidiano, desde a ambientação até os itens. Esse pequeno teor de sobrenatural que vem acompanhado dessa obra é simplesmente para mostrar que o Afton não tá sozinho enquanto ele faz tudo aquilo. É quase como se as almas das crianças que já estavam presas naqueles robôs soubessem de tudo que tá acontecendo com aquela outra criança e fossem espectadores que nem a gente, mas de uma forma diferente, porque eles estão inseridos dentro desse universo. E mesmo inseridos dentro desse universo, eles são incapazes de parar o que aquele cara tá fazendo. Essa fita é assustadora não porque o monstro tá perseguindo o personagem principal, ou porque a gente tá em um ambiente fechado. O choque aqui não é de algo que foge da natureza humana, na verdade é o exato oposto. Não existe uma coisa aqui que não possa ser explicada pelas ciências que regem a nossa realidade. É a mais pura crueldade e covardia humana que a gente sabe que existe na nossa realidade. O choque aqui é exatamente de algo que pode acontecer. E por mais absurdo que esse vídeo seja, por mais cruel que tenha sido esse cenário, você ainda assim entende que pode acontecer. O choque vem dessa crueldade humana que existe no nosso mundo. Se torna muito, mas muito mais assustador do que qualquer fantasma. Quando você percebe que William Afton podia ter falado qualquer coisa durante o ato, mas não falou. Quando ele foi até o fim com uma criança indefesa na frente dele, quando se percebe também que aquele não foi o começo da tortura, mas sim o final, os últimos momentos da vida daquela criança, coisa que dá pra perceber através das manchas de sangue no chão, em momento nenhum foi necessário mostrar pra gente o que estava acontecendo. Só com efeitos sonoros e uma ambientação foi possível criar uma das coisas mais aterrorizantes que a gente poderia imaginar. Sem jumpscare, sem monstros assustadores, só o ser humano. Bom, essa aqui foi uma análise pessoal desse vídeo. Se você discorda de algum ponto de vista, saiba que isso aqui foi simplesmente a forma com que eu interpretei essa obra. E sinta-se à vontade para comentar aqui e falar o que você achou desse vídeo e qual a sua opinião sobre ele. Meu mais sincero agradecimento a todos que assistiram até aqui e até mais.